Já estamos de volta com o nosso primeiro bloco de entrevistas do Gazeta Entrevista. E hoje vamos falar de política para começar essa semana aqui no Gazeta Entrevista. Olha, é o tema do momento, né? A sociedade inteira está falando disso. Eu vou conversar agora com o presidente do Instituto Teotônio Vilela, no Acre, o ex-deputado federal Márcio Bittar. O Instituto Teotônio Vilela é um instituto de formação política do PSDB e está fazendo alguns movimentos em busca de debater essa realidade política brasileira, e no Acre não é diferente. Por favor, presidente, venha para cá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui? Por favor. Então, o Instituto Teotônio Vilela vem numa agenda ampla discutindo o Brasil, apresentando soluções, e isso vai incluir o Acre também, que, aliás, vai ser um dos poucos estados da região norte que vai fazer um seminário com autoridades sobre vários assuntos para discutir essa questão da política. Tem um tema muito interessante também, que são as mudanças climáticas. Como é que vai ser essa programação? Eu participei. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez na TV Gazeta. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espírito democrático que essa emissora sempre teve. Então, eu participei de um grupo de trabalho instituído pelo Aécio Neves, junto ao ITV Nacional, presidido pelo deputado Zé Aníbal. Aliás, hoje, primeiro suplente do Serra, senador da República. Então nós definimos uma agenda para o país do ITV Nacional. Nessa agenda, toda a região brasileira vai ter pelo menos um seminário patrocinado pela direção nacional, mas feito em alguma região do país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E eu consegui, fazendo parte da comissão, que o seminário do Norte do Brasil será realizado aqui na nossa capital. E o tema também foi sugerido por mim, que é mudanças climáticas. Verdades e mentiras, porque, e a minha sugestão, que foi acatada, é que a gente traga um cientista de cada polo. Por que isso? Resumidamente, há um grupo de cientistas que diz que o homem é o responsável pelo aquecimento global ou pela mudança climática. E há um grupo de cientistas que diz que isso não é verdade e que quem determina mais ou menos calor ao longo da história da Terra é o Sol. E aí tem alguma coisa a ver com os oceanos, mas na interação com o Sol e também com as nuvens. E por que esse assunto é um assunto do momento e muito importante para nós? Porque aqueles mais radicais que dizem que nós somos os responsáveis pela mudança climática, na verdade eles fazem uma militância em cima disso. Muitos ex-comunistas, com o fim da Alemanha, com o fim do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética, migraram para algumas ONGs. Eles exercem uma militância que na prática é uma militância contra o progresso. Na prática é uma militância contra o capital. Foi uma forma de ex-comunistas continuarem a luta contra o capital. Veja o que eu estou falando. Por exemplo, em Cruzeiro do Sul, onde eu te conheci, onde você morou muitos anos, naquela querida cidade, já foi lá recentemente uma ONG dessas que eu estou mencionando, pedir à Câmara de Vereadores que eles façam um projeto se antecipando, fazendo uma moratória por sei lá quantos anos para proibir a possível extração de petróleo da rocha de xisto que tem na região. É uma espécie de terrorismo em cima do progresso. Que é contra o progresso. Que tem suas questões a serem discutidas, mas que também é a solução para a pobreza, para a miséria, para o subdesenvolvimento. Vou dar um exemplo, Rogério. Os países mais desenvolvidos, os países mais liberais na sua economia, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, quanto maior o grau de desenvolvimento, menos esses países dependem dos recursos naturais. Então, nesses países, quanto maior a tecnologia, quanto maior o avanço, quanto mais ricos são esses países, menos dependem dos recursos naturais. Não sei se eu faço essa leitura, não sei se o telespectador vai concordar, e eu quero sua opinião. O Estado tem um pouco de medo de perder essa posição paternal, sabe, de deixar que a sociedade caminhe com as próprias pernas? É isso mesmo? Como é que você vê isso? É sim. Há na América... Bom, então, esse debate vai acontecer aqui, só para terminar esse... dia 6 de novembro, o ITV Nacional estará aqui, e não será apenas para o PSDB. Nós faremos um encontro para as pessoas que pensam sobre o tema. O fato é que vai ter um cientista que vai defender uma tese, outro vai defender outra tese, para que a plateia e nós, que somos do PSDB, tiremos conclusões. Eu falo Estado porque, geralmente, esses movimentos estão muito ligados
as esquerdas, as ONGs que têm uma relação simbiótica com o Estado, né? Então, mas isso tudo é uma ilusão, porque primeiro, que as políticas sociais, elas nasceram com o capitalismo. Quando começou a haver uma preocupação, depois do capitalismo selvagem, que foi o começo do capitalismo, onde o trabalhador não tinha horário para começar nem para terminar, era uma situação muito selvagem, depois começou no próprio capitalismo a achar as soluções. Foi onde começou a se criar a quantidade de horas de trabalho, previdência social, seguranças no trabalho para o trabalhador, carteira assinada, férias, etc. Isso é obra do capitalismo. Mais uma vez eu te faço, para o telespectador, uma seguinte indagação: o trabalhador é mais seguro no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Bolívia ou na Alemanha, ou no Japão? Quer ver um exemplo, Rogério? Eu dizia na campanha de governador que um país para o Acre e o Brasil fazer parceria é o Peru, porque o Peru está crescendo economicamente muito mais do que o Brasil. E muito do futuro do Acre e da nossa região passa por uma ligação com o Peru, mas uma coisa profissional, de técnica, de mérito, de ciência e tudo mais. Tanto eu estava falando algo que tem sentido, que agora os Estados Unidos, com mais vários países, criaram outro grupo econômico no mundo inteiro, e do qual o Brasil não faz parte. Quais são os dois únicos países da América Latina que fazem parte desse grupo, que vão ter grandes vantagens, porque vão inclusive ter acesso ao mercado europeu, ao mercado norte-americano, para vender seus produtos com mais facilidade? O Chile e o Peru, que cresce a 4%, 5% ao ano há muitos anos. Muito bem, vamos trazer a discussão para o Brasil, né? A gente está vendo aí o país quebrado e um modelo que se esgotou economicamente, politicamente. E o PSDB, que sempre defendeu esse lado mais progressista, mais desvinculado, né, dos ismos, o PSDB não deveria ser mais protagonista de um novo Brasil nesse momento? O PSDB nacional, eu estou perto do Aécio. O Aécio me convidou para algumas tarefas, inclusive agora criou um grupo de trabalho de 9 pessoas. No momento dessa criação eu não estava, ele colocou meu nome assim mesmo, para acompanhar pela direção nacional as eleições nos municípios. Vou fazer uma seleção de municípios que tem mais de 100 mil habitantes, e mesmo que não tenha mais de 100 mil habitantes, aqueles que têm programa de rádio e televisão, que a direção nacional vai acompanhar mais. Não tem como se acompanhar com a mesma intensidade a eleição nos 5, 6 mil municípios do Brasil. E o Aécio me colocou nesse grupo. Eu sempre disse, e repito, que para mim, uma missão que o Aécio me chama não é convite. Ele é a referência maior que eu tenho no PSDB, foi o nosso candidato a presidente da República e acho que governará o Brasil. Então é importante ter essa interlocução com o Aécio Neves. Eu noto, Rogério, a unidade das lideranças do PSDB como nunca. Talvez só quando o Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil. E essa unidade do Aécio com o Fernando Henrique Cardoso, com o Serra, com o governador de São Paulo, com o PSDB de forma geral, corresponde à responsabilidade que eles sabem que terão, que será recolocar o país nos trilhos após essa aventura da esquerda que, como você disse, quebrou o Brasil e quebrou o Acre. Agora, o PSDB sempre teve a preocupação, e o Aécio, eu sempre disse isso, para mim, dos políticos que eu me relacionei, é o mais habilidoso que eu conheço. Então, o Aécio, presidindo o PSDB, sempre teve muita cautela de não passar o carro diante dos bois e de não parecer para a opinião pública que o movimento popular do Brasil, de repúdio a esse governo, que vendeu uma imagem na campanha que era mentirosa, isso foi lá e foi aqui também, que não seja um movimento partidário, porque isso talvez, e eu concordo, diminuiria a força do movimento. Eu estou convencido que Aécio Neves sabe o que está fazendo, né? E por isso é que eu digo, estar com ele, atendendo algumas missões, eu acho que é inclusive uma tarefa minha, porque acho que o Acre, logo daqui mais um tempo, vai precisar muito do apoio desse homem. Porque, se a gente for ver, o PMDB, que é também uma grande força, meio que se aliou ao PT nesse cenário político, tanto que o governo foi fatiado, o PMDB ficou com a maior parte, e a presidente fez isso, obviamente, para se manter no mandato. E ao invés de dar um novo fôlego ao país, o que acontece? Está aumentando o fosso entre a população, a sociedade e o governo. Ou seja, tirando ainda mais a legitimidade do próprio governo. Sabe, Rogério, é difícil separar as coisas, por mais que eu tente, né? Eu tenho muito carinho pelo PMDB do Acre. Eu fecho os olhos
e lembro de cenas das campanhas que eu enfrentei, e todas elas, né, eu tive vários PMDBistas ao meu lado, né, na campanha agora de governador, o PMDB estava comigo, enfim, então eu tenho um carinho muito grande. Os meus amigos não estão só no PSDB, que é o meu partido. Né? Meus amigos, eu tenho amigos, pessoas que já fizeram grande sacrifício, estando comigo em várias campanhas dificílimas. Mas é evidente que o apoio que os partidos deram ao PT, acreditando que era hora de dar uma oportunidade à esquerda de governar o Acre e de governar o Brasil, é lógico que isso não é bom para nós, não foi bom para nós. Porque na medida em que os partidos ajudam ou ajudaram o Lula a chegar à presidência, a Dilma, então, de certa forma, é inequívoco dizer que contribuíram para essa bancarrota que o Brasil entrou. Mas eu sou daqueles que vejo sempre uma luz no fim do túnel, eu sempre olho o capítulo seguinte. E eu acho, Rogério, já disse isso em alguns lugares, que o Brasil tem, nessa crise, uma oportunidade de sair muito mais maduro. E eu espero que ele aproveite. E como é sair muito mais maduro? É parar com essa política paternalista, assistencialista, parar com essas aventuras de governo interventor da economia. Quem põe economia para frente, quem progride o país é o empreendedor, é o empresário. Acabar com esse preconceito ao capital. É como eu estava dizendo, será que foi o Chile que fez sempre uma opção muito mais serena, muito mais equilibrada, o Peru? Ou será que foi Venezuela que quebrou? Veja bem. Então, se o Brasil se livrar dessas experiências clientelistas, patrimonialistas, representados pela esquerda nacional e local, o Brasil sai, então, muito mais maduro e aí vai poder dizer que aprendeu alguma coisa. Tudo isso que está acontecendo agora nos remete diretamente às eleições do ano passado. É impossível fugir disso. Por quê? O senhor mesmo, como candidato, defendeu a diminuição da máquina pública, defendeu o enxugamento do Estado no plano nacional e no plano estadual. E é exatamente o que o governo atual está sendo obrigado a fazer. Quer dizer, isso não tira um pouco a legitimidade do próprio governo, que foi eleito democraticamente, mas que está executando um outro programa de governo, né? Foi eleito democraticamente, depende, né? Porque quando você se elege mentindo, quando você se elege dizendo que o teu adversário vai demitir, que o seu adversário vai acabar com o Bolsa Família, que o seu adversário, enfim, vai acabar com... Você faz um terrorismo, então não é bem... A sua eleição não é tão legítima assim. Aqui, isso no plano nacional, no plano local. Eu disse aqui nessa emissora, debatendo com o Tião Viana, que disse para ele, o irmão dele ganhou a eleição. Ele não. Em 2010, 2014, eles tomaram a eleição, né, na truculência, na perseguição. Então, o governo perdeu a legitimidade, você tem toda a razão, porque ele não pregou na campanha o que está fazendo agora. Então não tem legitimidade. Aliás, ela não acredita, inclusive, no que está fazendo. Por exemplo, a diminuição da máquina pública, que eu disse aqui em toda a campanha, que eu ia fazer uma reforma administrativa que não tem cabimento, o governo do Acre gastar praticamente todo o orçamento com o próprio governo. Então não tem dinheiro para melhorar a segurança pública, está um caos. Você abre os jornais aqui todo dia, notícias horrorosas de estupro, de homem que foi encontrado pela polícia fazendo relação com um menino de 3 anos, outro que foi para uma bebedeira, matou o casal de idoso. Então como é que você vai melhorar a segurança pública? Como é que você vai melhorar a cidade, o Estado, se você consome o recurso todo com os companheiros de partido e de aliança? Quer um exemplo? As 2 semanas, 3 semanas atrás, todo mundo noticiou quase que 3 semanas seguidas a relação dos partidos chamados por alguns de nanicos com o governo do Estado. E o que estava ali naquele momento? Não tinha programa nenhum, não tinha proposta nenhuma. Verdade, ali a disputa toda foi em torno de cargo, espaço, poder, enfim. Sem o menor constrangimento. Para a gente encerrar. E a Dilma fez uma reforminha pelo que você está dizendo mesmo, porque ela foi obrigada a fazer. E eu fiz, deixa eu pegar essa oportunidade, eu fiz uma provocação na minha fanpage pedindo que alguma ONG, que algum grupo fizesse uma campanha no Acre, também propondo e pressionando o governo a diminuir o tamanho do Estado. Porque se não for na campanha, se não for na marra, como fizeram com a Dilma, o governo do Acre também vai ficar fazendo farra com o dinheiro público a vida inteira. Então, para a gente encerrar, vem aí uma nova eleição, o ano que vem tem eleição nos municípios e
o nome do senhor é um dos que aparecem aí nas pesquisas para consumo interno como um dos mais fortes dentro do grupo de oposição. O senhor vai fazer o que com isso? Rogério, tem pessoas que dizem que os políticos não dão espaço, que sempre eles querem sempre ser eles e tal. Não é verdade, pelo menos no meu caso. Eu já dei oportunidade a várias pessoas. Eu ajudei Júnior Betão, ser deputado federal, Iderlei Cordeiro, agora o Major Rocha, vários vereadores pelo PPS, deputados estaduais, apoiei o Tião Bocalon, recuei da minha candidatura de prefeito de Rio Branco para apoiar o Tião Bocalon, não impus meu nome para governador e mais uma vez agora que as pesquisas internas me apontam como o nome mais forte da oposição, o que é um motivo de orgulho, de honra, de alegria para mim, mas mesmo assim eu estou convencido que é hora de eu dar um passo atrás e mais uma vez abrir a oportunidade para outras pessoas, como aqui no caso de Rio Branco, a professora Socorro Nery, que eu acho um belíssimo quadro, preparadíssima. E Cruzeiro do Sul, vai ser o Henrique Afonso mesmo? Olha, eu escrevi um artigo dizendo e fazendo uma proposta. Eu estou defendendo uma tese. Qual é a tese que eu estou defendendo? Que as lideranças da oposição, e eu estou um pouquinho preocupado com isso, porque nos últimos 4 anos do mandato passado, as lideranças com mandato, nós nos reunimos todos os meses, né, para acompanhar o processo. Então eu acho que os deputados federais, os senadores da República, é a tese que eu estou defendendo. Que eles busquem, com o meu apoio, e o apoio das direções, que busquem incansavelmente a unidade da oposição. Principalmente no interior, que só tem uma candidatura, não tem 2 turnos. Né? Agora, mesmo que não seja possível, porque também nós temos que ver a realidade. Há 4 anos, há 3 anos e pouco, não conseguimos isso. O senador Madureira teve mais de um candidato, o senador Guiomar teve mais, Capixaba, Brasileia. Mas que aonde não for possível chegar a uma única candidatura, que isso não signifique rompimento das lideranças regionais. É uma questão local. Um partido democrático, e o PSDB ele não vai ficar fazendo intervenção, tirando seu próprio candidato do direito de ser candidato. Assim é o PMDB, assim é o PP. Então que esses partidos, essa é a tese que eu defendo, que esses partidos façam este pacto, busquem a unidade. Ainda é tempo, não aconteceu nada. Busquem a unidade, mas ao não consegui-la em alguns municípios, que isso não signifique rompimento estadual. Como eu disse, essas lideranças eu acho que não podem quebrar pontes por onde terão que passar em 2018. Se a direção regional tem que respeitar a decisão do diretório municipal, que as lideranças municipais também compreendam que a divisão no município não vai significar obrigatoriamente a divisão estadual. E para não dizer que, para completar o raciocínio, eu continuo pensando a mesma coisa. Eu acho que da eleição passada, o senador Gladson saiu credenciado para puxar a oposição. As pessoas esperam isso dele. Né? Como eu disse, eu sei que não vai dar unidade em 22 municípios. Por exemplo, o PP filiou 2 prefeitos do PSDB. Ao fazer isso, automaticamente o PSDB, nesses municípios, foi empurrado para a oposição, ao candidato do PP. Né? Então que isso seja encarado como parte do processo, mas que, portanto, mantenha a unidade regional, que é a unidade que nós conseguimos no segundo turno de 2014, que nós aprofundemos o programa de governo que eu apresentei em 2014 e que estejamos à altura, fazendo isso, né, de completar a transição em 2018, ganhando a eleição. E como eu disse em todas as entrevistas, e volto a repetir, para o PSDB não é problema nenhum reconhecer que o Gladson saiu credenciado, a urna deu a ele a autorização para ele puxar a oposição, e eu já disse que estou parceiro desse movimento, assim como o senador Petecão, o Rocha, o Flaviano, enfim, o que eu espero, como eu vejo os líderes nacionais unidos, prontos para a tarefa de governar o Brasil, eu tenho certeza que nós vamos governar o Brasil, eu espero que as lideranças no Acre também se comportem, e eu sei que tem como fazer isso, à altura do momento grave porque passa o Brasil e o Acre, e mostrando com isso que estamos preparados para finalmente em 2018 governar o Acre e o Brasil. Se depender de mim, esse vai ser o encaminhamento. Manter a unidade que conseguimos em 2014. Não vai ser fácil, mas veja, o senhor defende essa tese? Mas isso não significa dizer que eu reconheço que a gente não tem como impor a unidade em todos os municípios. Eu concordo com a tese de que
a sociedade é plural, então as forças políticas representam a sociedade. Esse negócio de um partido só é muito perigoso. Não, mas eu não defendo um partido só. Quem defende partido só é o comunista. O que eu estou dizendo, a tese que eu defendo é assim. As lideranças regionais fazem um acordo. Olha, vamos manter a unidade conquistada em 2014, para vencermos finalmente a eleição em 2018, junto com a direção e as lideranças nacionais. Muito bem. Mas aí as eleições municipais. Bem, nós vamos tentar ter apenas um candidato, vamos lutar por isso, mas sabemos que vários municípios isso não será possível. Então, portanto, que já sabendo disso, a gente se antecipe e anuncia o seguinte: mesmo que em vários municípios ou que em alguns municípios não haja unidade em torno de um único candidato, isso não vai significar a desunião da cúpula. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pelo que eu estou vendo em Epitaçolândia, pelo que eu estou vendo, os nossos 2 senadores estarão em palanques diferentes. A verdade é que cada município tem sua realidade. Então, a coisa no plano estadual é uma, no plano municipal é outra. Então, partindo desse Presidente, raciocínio é que nosso tempo acabou. Não, mas você me ajudou muito. Estamos pensando bem parecido. Na verdade, eu procuro extrair o melhor de cada personagem, de cada entrevistado. Então, a gente vai aqui procurando dar um ponto de vista diferente e mostrar para o telespectador a amplitude da democracia, né? Então, mas a última frase que você disse eu vou pegar para... Me permita Fica à vontade. pegar a sua frase. Então, é isso mesmo. Cada município tem a sua especificidade. E isso tem que ser respeitado pela cúpula. Mas a cúpula respeitar a decisão local, isso faz com que os líderes locais entendam que essa divisão no município não vai significar divisão aqui na cúpula partidária. Essa é a tese que eu defendo. E foi o que aconteceu em 2014. Se depender de mim, a unidade do segundo turno de 2014 vai acontecer para 2018. Eu agradeço a você, agradeço à TV Gazeta e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Conversei aqui com o ex-deputado Márcio Pittá, do PSDB, hoje presidente do Instituto Teotônio Vilela, aqui no estado. Obrigado mais uma vez. Tolinho, minha mulher está me cutucando, rapaz. Ela fez eu vir com a camiseta, que tem o rosa aqui, o Outubro Rosa, em homenagem às mulheres. Daqui a pouco a gente vai falar disso, daqui a pouco a gente vai falar do Outubro Rosa aqui no Gazeta Entrevista. Mulheres. Então, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais uma boa conversa. Não saia daí.